Olá, querido aluno, seja muito bem-vindo à parte 2 da nossa aula de Ana Freud, nossa aula complementar, e vamos observar agora os conceitos que essa grande autora, filha do pai da psicanálise, Sigmund Freud, elaborou a respeito da psicanálise infantil. Vamos então para os nossos slides conhecer um pouco da teoria e como que ela trabalhou, como que ela elaborou a questão da clínica com crianças. No slide, nós temos que a Ana Freud, ela foi uma das fundadoras da psicanálise infantil, como nós estamos trabalhando e conhecendo aqui, e elaborou coisas da prática clínica e também da teoria. Diferentemente da Melanie Klein, contemporânea a ela, outra figura muito importante na área da psicanálise infantil, Ana Freud defendia que a análise infantil deveria considerar o estágio de desenvolvimento do ego da criança e que o terapeuta precisava ter um papel mais ativo, e aqui vem a grande diferença, educativo no tratamento. Ana começou a trabalhar com crianças na década de 1920 e com sua formação e experiência clínica, ela percebeu que era necessário adaptar a psicanálise tradicional, pois as crianças não apresentavam os mesmos recursos psíquicos e verbais de adultos. Nisso nós podemos concordar 100% com essa grande autora. De fato, a criança ela não tem um psiquismo tão complexo, tão elaborado, até porque não teve as experiências de vida, obviamente, que um adulto tem. Talvez aqui venha uma falha da comunicação entre adultos e crianças. Muitos adultos acham que a criança entende exatamente tudo que o adulto fala, mas nem sempre. A criança não consegue compreender, especialmente se ela é uma criança muito nova, ali na primeira infância, ela não consegue compreender toda a filosofia de vida de um adulto, as causas e consequências de comportamentos. Isso não está muito claro, ainda é muito precoce, a criança ainda não aprendeu e não desenvolveu tudo isso. O seu psiquismo ainda é muito precoce, muito prematuro. Então ela vai adquirindo experiência. Então é papel do adulto se fazer entender muito mais do que a responsabilidade de uma criança procurar entender o tempo todo a conversa de um adulto, que para ela pode ser extremamente complexa. Então, Ana entende que a técnica psicanalítica precisa ser de fato adaptada. Melanie Klein também fez isso, mas por um outro viés, para que possa se compreender o que a criança está vivenciando e passando em dado momento ou fase de sua vida. E os principais pontos de abordagem da Ana Freud são a importância da observação direta da criança, ênfase no papel dos pais e da escola como parceiros terapêuticos, olha, dois espaços intensos de convivência da criança, a família, a casa onde ela vive e o ambiente escolar. O uso de técnicas adaptadas ao estágio de desenvolvimento, com brincadeiras dirigidas, mas com limites mais definidos do que de Melanie Klein. Melanie Klein deixava a criança muito mais solta, muito mais à vontade, para que ela pudesse elaborar suas brincadeiras, suas fantasias, suas histórias, suas narrativas. Já em Melanie Klein, a terapia é muito mais direcionada, muito mais dirigida. Do tipo, vamos brincar agora de fazer massinha. Agora está na hora de brincar de montar um Lego. Agora está na hora de fazer um desenho. Ou seja, o terapeuta tem esse papel de direcionar, de comandar, com aspas, aquela sessão, muito diferente do que foi o pressuposto de Melanie Klein, que deixava a criança à vontade, livre no seu papel do brincar. Vamos avançar. Fundamentos da metodologia de Ana Freud. A importância do ego e dos mecanismos de defesa. Os mecanismos nós estudamos na parte 1 desta aula. Agora nós vamos entender a importância do ego em conjunto aqui, né? O ego como sendo aquele que utiliza os mecanismos de defesa conforme os seus tratos inconscientes, conforme o gatilho que se dispara, para a gente usar aqui um termo, uma terminologia comum da contemporaneidade. Então vem uma resposta e essa resposta elaborada pelo mecanismo de defesa vai proteger o ego ou pode ter, em alguns momentos, até adoecer esse ego, como nós vimos na aula anterior. Então, diferentemente de outros analistas infantis, como por exemplo Melanie Klein, que enfatizavam o inconsciente e o mundo interno da criança desde seus primeiros meses de vida, Ana Freud focava na função do ego e nos mecanismos de defesa utilizados pela criança para lidar com seus conflitos. Ela via o ego como uma estrutura central do desenvolvimento que faz a mediação entre os impulsos do id e as exigências do superego e da realidade externa. Veja então agora uma mudança
no enfoque terapêutico. Enquanto Melanie Klein ela vai sim trabalhar o inconsciente, então a adaptação da técnica de Melanie Klein é muito direta em relação à técnica freudiana. Vai se buscar o inconsciente da criança de qualquer maneira, só que como a criança não tem os recursos de fala tão complexos como um adolescente ou um adulto, a criança fala a respeito, ela fala através do brincar. A criança fala através da sua expressão artística, dos seus desenhos, das brincadeiras, das reações que a criança tem diante de assistir um filme, um conto de fadas, ou seja, está assim em busca da formação desse inconsciente. Já em Ana Freud se trabalha na camada do ego, por isso que Ana Freud pode ser considerada um expoente da chamada psicologia do ego também, porque nós vamos trabalhar agora talvez um aspecto bastante comportamental da criança, entender como aquele ego está passando, o que ele está sendo submetido, como ele sobrevive a essas questões, como ele se mantém íntegro, como que ele se defende dos seus desprazeres, dos incômodos, das inquietações ou das empolgações, de outras situações que a criança pode vivenciar, como que ela reage, né? Então vai se trabalhar como esse ego administra os mecanismos de defesa, como é que o ego elege esses mecanismos de defesa sem necessariamente se preocupar com as camadas inconscientes. Adaptação da técnica. Não interpretação direta de conteúdos inconscientes, como a gente já está falando aqui, o enfoque aqui já não é tão inconsciente, mas o consciente e o ego. Então, Ana Freud era contra a interpretação precoce de fantasias inconscientes nas crianças, especialmente as de caráter agressivo. Ela considerava que a criança ainda não tinha maturidade para entender tais interpretações. Depois, em Melanie Klein, a gente vai ver que não é a criança que vai ter os insights interpretativos. Quem vai ter isso é o analista, que vai comunicar aos pais ou aos seus cuidadores, para que, com base naquela interpretação, possa sim se tomar algumas ações para um estabelecimento de um equilíbrio emocional, de uma saúde emocional. Não é que a criança vai interpretar, não que o analista, depois que o analista olha um desenho ou analisa uma brincadeira, como que a criança está se expressando, que o analista vai dizer para a criança, olha, com base no seu desenho, na sua brincadeira, é isso que você tem. Essa devolutiva nunca é para a criança, essa devolutiva é para os cuidadores, para os pais. Até porque, de fato, a criança não vai ter tanta capacidade de compreender aquela fala mais técnica do analista. E, claro, depois que se comunica a interpretação aos pais, aí sim se monta uma estratégia para a correção, seja de comportamento, seja no trato educacional, na experiência do convívio. Então, tudo isso sim é um reporte para os pais ou cuidadores responsáveis. Ana Freud, ela nem corre esse risco. Ela já vai direto analisar como o ego se comporta diante das situações da vida, sem buscar interpretações de fantasias, interpretações que focam o inconsciente, mas procurar adaptar a criança à realidade que ela está, sem que, através do uso de mecanismos de defesa, ela possa adoecer. Valorização da aliança com os pais. Veja então agora a importância que os pais ou os responsáveis têm em todo um processo de terapia. O trabalho com os pais era considerado essencial por Ana Freud. Ela acreditava que o analista deveria entender o ambiente familiar e, muitas vezes, intervir nele para favorecer o progresso terapêutico. Olha só, então, como a figura do analista agora ela é muito mais diretiva, muito mais, ela participa muito mais daquilo. Então, ela vai procurar, de uma forma educacional, ensinar esses pais a ter um manejo adequado, uma convivência adequada com a criança. Às vezes o pai e a mãe têm uma forma de se expressar que intimida a criança, às vezes muito bravo, às vezes assim muito seco, às vezes não pega, não dá um abraço, não fala eu te amo. E dentro da estrutura psíquica daquela criança, o seu temperamento, ela tem necessidade de um abraço, ela tem necessidade de palavras de afirmação, ela tem necessidade de um ambiente mais calmo, mais controlado, mais tranquilo. E às vezes os pais não perceberam o dano que isso pode provocar no desenvolvimento daquela criança. Então o analista tem esse papel educacional, pedagógico, de dizer, olha pai, mãe, olha você é responsável por essa criança.
Você precisa melhorar um pouco a sua forma de comunicação, você precisa ter uma comunicação do seu afeto, do seu amor, de uma maneira que a criança compreenda que ela é amada, que ela tem pertencimento. Todo esse é o papel que o analista, com base na teoria de Ana Freud, vai ter que executar, fazer para produzir a desejada saúde emocional para a criança. E o uso de jogos e desenhos, ao invés da associação livre, usada com adultos, nesse ponto Ana Freud e Melanie Klein concordam, ela empregava atividades lúdicas para estabelecer uma relação terapêutica e compreender os conteúdos psíquicos da criança, ainda que essa atividade lúdica dirigida pelo próprio analista. Então, do tipo, eu vou usar esse brinquedo porque esse brinquedo aqui, conforme o manejo que a criança tem do brinquedo, eu vou ter esta ou aquela resposta. Em Melanie Klein, a brincadeira é livre. Vou olhar o comportamento, as atitudes, os pensamentos da criança, como ela nomeia os brinquedos, como que ela age. Muito bem, nosso próximo slide. Opa, vamos voltar um pouquinho. Fala sobre a respeito da teoria do desenvolvimento do ego. Ana Freud destacou que o ego não é apenas uma instância passiva entre o id e o superego, como visto nas primeiras formulações de Freud, mas um sistema ativo de adaptação da realidade. Ela considerava o ego como fundamental para o crescimento saudável da personalidade. De fato, nas primeiras formulações freudianas, o ego era um mediador entre as demandas do id e as interdições do superego. Então ele ficava espremido ali, tentando conter essa disputa entre o desejo, o princípio do prazer que está lá no id e o princípio ou as normas do juízo, da ética, da moral que estão lá no superego. Então, este ego ficava ali no meio dessa tensão e sofrendo todas as dificuldades de querer e não poder, e administrando isso. E o ego, numa dessas, e usando os seus mecanismos de defesa, e às vezes até adoecendo. Entre a vontade, o desejo de ser, de ter, de fazer, e as interdições que estão lá contidas no superego. Como nós sabemos, o superego ele é ensinado, ele vem sendo construído desde que a criança nasce, fica muito marcado na fase fálica. Segundo a teoria de Freud, é na fase fálica, no complexo de Édipo, que o superego ganha o seu corpo. Já em Melanie Klein, Ana Freud, esse superego vem em construção desde que a criança nasce. Tem essa pequena divergência teórica, mas o fato é que existe a estrutura do superego. E Ana Freud vai dizer que o ego ele é muito mais ativo agora. Existe um ego com uma voz muito mais ativa do que simplesmente um ego que só faz mediação entre desejo e possibilidade de realização do desejo lá na estrutura do superego. Então, ela é uma das principais representantes tanto da psicanálise infantil quanto da psicologia do ego, ao lado de autores, por exemplo, como Hartmann. Enquanto Freud enfatizava conflitos inconscientes e o papel das pulsões, já Ana Freud concentrou-se nos mecanismos de defesa conscientes e pré-conscientes de defesa do ego e no seu desenvolvimento ao longo da infância. Então nós temos aqui uma mudança que parece sutil, mas acaba se tornando uma mudança muito importante. Nós sabemos que a psicanálise é a chamada ciência do inconsciente. O objeto de estudo da psicanálise na existência humana é o inconsciente, porque é no inconsciente que nós temos pulsões, desejos, memórias, a construção da nossa personalidade ao longo do tempo, ou seja, o inconsciente é a nossa base de dados que é acessada de forma involuntária, na maioria do tempo, involuntária. Ela pode ser provocada via sessão de análise ou ser extrapolada via atos falhos, xistes, sintomas, sonhos ou a própria linguagem, como nos ensinou Jacques Lacan. Então, nós sabemos que o inconsciente é o trabalho, é a busca que o analista vai fazer para identificar formação de pensamentos, psicopatologias, sintomas e toda a questão do relacionamento, questão relacional de um sujeito com outro sujeito. Já Ana Freud, ela vai desfocar do inconsciente enquanto objeto de estudo e vai focar no ego e os seus mecanismos de defesa. Então eu pego já este ego pronto, já todo formado pelas experiências de vida, pelos conteúdos inconscientes, e vou trabalhar este ego a partir do ego.
não a partir do inconsciente, como é a psicanálise clássica. Na psicanálise clássica, nós não olhamos para o ego como um ser sintomático, como um ser, como o meu eu, a minha consciência de mim mesmo, como essa instância psíquica que ela é praticamente sintomática. Então, se uma pessoa chega na clínica e fala, estou com ansiedade, um psicanalista tradicional, ortodoxo, vamos dizer assim, né? Ele vai, ok, vamos deixar a ansiedade de lado, me fala um pouco sobre você, como que é a sua vida. Ou seja, vamos buscar elementos dessa vida, elementos inconscientes que podem responder à questão da ansiedade. Tem gente que diante de uma situação vai ter ansiedade. A outra pessoa diante da mesma situação não sente nada. Então, se uma situação provoca ansiedade em um, por que não provoca no outro? Essa diferença, essa subjetividade, essa individualidade, elas são marcadas pelo nosso inconsciente. Então, a psicanálise clássica ela vai trabalhar por que eu reajo como reajo, por que eu penso como penso, por que eu sofro uma situação e o outro não sofre. Então, existem particularidades. Já a Ana Freud ela vai trabalhar o sintoma propriamente dito. Então, você tem ansiedade, tal, o que te provoca ansiedade? É isso aqui, aquilo outro. Então, vamos trabalhar isso. E eu percebi que quando você fica ansioso, você fica irritado, desconta nos outros. Temos lá, então, o mecanismo de defesa do deslocamento. Nem estou perguntando mais se a pessoa, se a criança tem algum trauma ou então alguma outra complexidade da vida que faz ela agir de forma agressiva. Se ela aprendeu aquilo com alguém no passado, etc. Não, eu vou olhar neste ego que já está pronto e vou tentar adaptar este ego à realidade e para que quando eu usar mecanismos de defesa eu não provoque um transtorno emocional para mim e tampouco para o outro. Então, ela vai dar essa ênfase nos mecanismos conscientes, pré-conscientes, da defesa do ego, para manter este ego íntegro sem necessariamente ter que se preocupar com os conteúdos inconscientes. É uma sutileza, mas que se torna uma diferença bastante importante, que em algum momento foi bastante combatido também pelo teórico Jacques Lacan. Lacan ele disse que a psicanálise estava perdendo o seu caminho por estar fazendo uma ênfase muito grande ao ego, em procurar fazer com que o paciente dissesse realmente como ele está se sentindo, que tipo de dor ele está sentindo naquele momento, sem fazer essa busca do conteúdo inconsciente para dizer por que aquela dor dói. Porque aquilo se torna uma questão importante para aquele paciente naquela formatação. Não que depois de um processo de análise nós vamos nos tornar apáticos ou frios. Não, a gente vai administrar melhor as nossas emoções, vamos compreender melhor as nossas emoções, teremos como já pressupôs um outro autor, Daniel Goleman, vamos ter mais inteligência emocional. Seguindo aqui então com o nosso slide, segundo a Ana Freud, o ego, sim, não nasce pronto de forma alguma, concordamos. Não nasce pronto, mas se desenvolve gradualmente durante a infância, por meio das interações com o ambiente, particularmente de seus cuidadores, pais ou qualquer outra figura, da resolução de conflitos internos e da adaptação às exigências da realidade. Então a palavra aqui, adaptação, é uma palavra-chave na clínica de Ana Freud. Esse desenvolvimento, segundo a autora, é moldado por fatores internos, com impulsos do id e as exigências do superego, fatores externos, como a autoridade dos pais, normas sociais e experiências de frustração e satisfação. Veja então que esses fatores internos, apesar dela nomear isso, não é tão importante quanto é na teoria freudiana. Aqui o ego é o foco. É o foco do trabalho. Ainda que ela saiba que existem impulsos internos, ainda que ela saiba que existem normas, mas ela coloca o ego numa situação de empoderamento. Agora, para esse impulso do id vem, o desejo vem, agora o ego ele tem mecanismos para lidar com aquilo que não necessariamente venha do superego. Não necessariamente. Pode ser uma estruturação do próprio ego. Então nós temos essas sutilezas, essas diferenças. O ego então vai adquirindo funções importantes como percepção da realidade, controle motor, adaptação, né, palavra-chave aqui, ao ambiente, e formação das defesas psíquicas ou mecanismos de defesa.
Outro ponto da teoria de Ana Freud fala a respeito da relação com a educação e com o desenvolvimento. E esse é um ponto também muito importante na teoria de Ana Freud. Então ela fundou instituições como, já traduzindo aqui, o curso e clínica de terapia infantil em Londres, onde desenvolveu práticas de intervenção com crianças em situações vulneráveis. Crianças essas órfãos da Segunda Guerra Mundial. Ela via a psicanálise como um instrumento prático para apoiar o desenvolvimento emocional e social das crianças. Não vamos confundir isso com uma gênese do coaching, não é bem isso. Não é para se trabalhar competências e habilidades, dons e talentos naturais. Aqui é para se aprender a lidar com as frustrações, com os desafios do mundo externo e também, obviamente, com os desafios do mundo interno. A relação entre educação e desenvolvimento do ego, segundo a nossa autora, é estreita e fundamental, especialmente no contexto da infância. Como psicanalista infantil, Ana Freud via a educação entendida de forma ampla, incluída tanto no ambiente familiar quanto na escola. Como já falamos, dois ambientes desafiadores para a criança, sem dúvida nenhuma, de interações intensas, como elemento decisivo na formação e no fortalecimento do ego da criança. Então, ela entende que esses ambientes e a qualidade desses ambientes tem fator direto que impacta no desenvolvimento, na formação, no fortalecimento, no desabrochar deste ego. E ela coloca a educação como apoio ao ego, não só para produzir formação na pessoa intelectiva, vai aprender a ler, escrever, fazer contas a criança logo cedo, depois vai evoluindo, aprende várias outras matérias, física, química, biologia, história, geografia, filosofia, entre outras, mas no começo a criança obviamente aprende a ler e escrever e a educação tem esse papel de fazer isso, de levar o conhecimento para a criança, fazer a alfabetização e trazer conhecimentos gerais também, óbvio. Mas ela entende que a educação também vai além disso. A educação também oferece um apoio ao ego à medida que a criança ela vai tendo validações, ela vai aprendendo a olhar para si mesma com um bom olhar, que ela consegue aprender, que ela consegue fazer. É muito mais do que saber algo, é como eu lido com esse meu saber. Por isso que tem crianças ou jovens, muitas vezes, que são bons, eles sabem a matéria, mas chega na hora de fazer uma prova e some o conteúdo, fica nervoso, não dorme direito, e depois chega em casa, às vezes os pais vão ter acesso ao boletim de notas e não foi boa a nota e vem uma repreensão. Ou seja, a educação ela é vista por Ana Freud como um fator que tem o potencial de apoiar o ego. É claro que isso vai passar necessariamente pelos educadores, professoras, professores, pedagogos, pessoal de apoio na escola que trabalha ali, todo o ambiente escolar, tudo isso pode fornecer e fortalecer este ego para que ela encontre um ambiente que seja um ambiente saudável de aprendizado. Se vai para uma escola, na escola às vezes tem violência na escola, professores também não dão muita bola, ou então às vezes os outros alunos ali também são muito arredios e acaba sendo um espaço extremamente conflitivo. É claro que, além de atrapalhar o processo educacional, também atrapalha o processo do desenvolvimento do ego. Então, essa contribuição de Ana Freud é muito importante. Então, o ego da criança está em processo de desenvolvimento e precisa ser ajudado a se consolidar. Sim? A educação, nesse sentido, não deve reprimir o ego, mas colaborar com o seu amadurecimento, ajudando a criança a lidar com frustração, adiar gratificações, controlar os seus impulsos, compreender e respeitar regras e integrar-se socialmente. Perfeita a colocação. Tem que lidar com a frustração, nem tudo é como ela quer. Adiar gratificações. Ok, se eu tirei um 10 agora, não quer dizer que eu tenho que ganhar o presente de Natal antecipado. Então, tudo no seu tempo, ou seja, tudo tem o seu lugar, a sua posição e o seu desenvolvimento. Controlar os seus impulsos, já que está num ambiente, no sentido da escola ali, né? Um ambiente que é um ambiente compartilhado. Compreender e respeitar as regras, integrar-se socialmente. A gente pensando aqui num ambiente de escola, que é um ambiente com muitas crianças, com outros adultos que não são do convívio
íntimo dessa criança, que vem lá com outros códigos éticos, outras formas de se viver e pensar. Mas é claro que isso também pode ocorrer em casa. Em casa também tem que ser esse ambiente que a criança aprenda a lidar com os nãos que vêm dos seus responsáveis, que a criança precisa também compreender que tem certas coisas que ela precisa fazer e que não vai ter um presente. Se a criança guardou seus brinquedos, não quer dizer que ela vai ganhar um presente por causa disso. Controlar os seus impulsos, compreender as regras da casa também é importante para a criança. Casa que não tem regra nenhuma, que a criança faz o que quer o tempo todo, ela tem um problema de integrar-se socialmente depois. Ela vai achar que fora da casa dela tem que funcionar daquele jeito. Então é uma criança que vai, às vezes, dar muito trabalho ali dentro da escola. Assim, o papel do educador, seja ele quem for, pais, professores, cuidadores, é um suporte ao ego, oferecendo limites claros, perfeito, consciência moral e segurança. E falando aqui de limites claros e consciência emocional, parece que a gente está falando de um superego. De fato, se aproxima muito de uma estrutura de superego, só que agora externo à criança. Está na figura de pais e professores e as ações de colocar limites, de produzir consciência moral, consciência emocional, consciência ou sensação de segurança. Claro que isso tudo vai se cristalizando na mente dessa criança e em alguns momentos sim vai compor também o superego. E assim a criança se torna mais autônoma e também mais resiliente. E o educador, segundo Ana Freud, tem uma função de mediação, função mediadora do educador. Então ela via o educador como alguém que deve mediar entre os impulsos internos da criança e as exigências externas da realidade, ajudando-a a internalizar normas sem que isso gere culpa excessiva ou sentimentos de inadequação. Então, sabe aquele ego que lá do princípio da psicanálise era o mediador? Depois, é claro que o conceito se aprofundou muito e o ego, sim, de fato, se tornou muito mais ativo, não só aquela voz passiva que media impulsos versus interdições. Agora, este ego, ele tem um mediador externo a ele, que são as pessoas, o educador, seja ele quem for. Esse educador faz esse papel de um ego, talvez um ego ideal, que vai ajudando a criança dizendo isso pode, isso não pode, isso é assim que faz, desse jeito não funciona, tem que fazer de novo. Ou seja, existe esse ego externo agora que ajuda este ego interno da criança. E essa mediação deve ser feita de maneira respeitosa, empática, considerando o estágio de desenvolvimento psíquico da criança. Ou seja, uma criança de 1 ano, uma abordagem. Uma criança de 8 anos, outra abordagem, obviamente. Quando isso acontece, o ego se fortalece e, novamente, se torna mais autônomo e resiliente. O ambiente educativo como fator preventivo. Ana Freud também via a educação como um fator preventivo de distúrbios emocionais. Olha só, um ambiente educativo saudável pode proteger a criança contra o desenvolvimento das suas neuroses, promovendo, por exemplo, uma estrutura egóica, estrutura do ego, sólida, não fragilizada, insegura, tímida, mas sólida, que sabe um pouco mais sobre si mesma, capacidade de adaptação, importantíssimo isso, dentro da teoria da Ana Freud, estabilidade emocional e uma boa autoestima, já sendo trabalhada desde a primeira infância, desde os primeiros anos de vida dessa criança. Em resumo, pessoal, a função da educação em Ana Freud, apoiar o desenvolvimento do ego. Então, a educação, só reforçando, é muito mais do que ensinar conteúdos acadêmicos. Agora, a educação é um apoio emocional, especialmente na figura da instância psíquica do ego. Relação com o ego fortalece funções como controle de impulsos, mediação e adaptação. Educação e defesas influencia a formação e uso saudável dos mecanismos de defesa para que o próprio mecanismo de defesa não se torne um ataque à pessoa externa. Então, eu vou usar meu mecanismo de defesa sem ter que prejudicar alguém, sem ter que atacar o outro. O papel do educador funciona como um mediador entre o mundo interno e externo da criança. Então, é como se a gente fizesse essa ponte de um mediador que vai ajudar a criança a constituir e construir, fortalecer o seu ego de forma saudável. E a educação ideal, clara, estável, empática e respeitosa
do desenvolvimento psíquico. Extraordinário. Tudo isso que Ana Freud traz é muito importante, pensando nesse papel educacional da psicanálise, que ela tem sim, ela tem essas possibilidades de atuação, ensinando a criança, ajudando os pais, ensinando os pais sobre as oportunidades de desenvolvimento emocional saudável. E também, obviamente, nos ambientes externos. Por isso que em Ana Freud, a psicanálise em ambientes escolares é muito bem-vinda, porque vai apoiar, não vai fazer a terapia em grupo das pessoas, mas vai ensinar como lidar com as crianças, com os adolescentes, pré-adolescentes, o público em geral. A psicanálise vai ter em Ana Freud essa amplitude, essa grande possibilidade de atuação. Sozinha as teorias de Ana Freud para um problema de tratamento de traumas talvez não seja tão adequado. A gente vai ter outras possibilidades em Melanie Klein, por exemplo, e depois todos os autores que vieram pós essa grande autora também, a Melanie Klein. Mas é impossível destacar, ou mesmo, pelo menos descartar, melhor dizendo, é impossível descartar toda a teoria de Ana Freud por não ter esse viés tão terapêutico no que diz respeito à busca dos conteúdos inconscientes, mas sim aplicá-lo na clínica como um método assim, pedagógico para pais, educadores, professores ou qualquer pessoa que lida com crianças em qualquer ambiente, seja na igreja, seja na escola, seja em outros espaços, espaços esportivos, de desenvolvimento de artes, onde tem grupos, onde tem convivência entre as crianças. Esse papel educacional, papel pedagógico da psicanálise é muito, mas muito bem-vindo. Partindo então para o final da nossa aula, comparação com Melanie Klein. Um ponto marcante na carreira de Ana Freud foi a sua oposição teórica, não à pessoa, mas teórica a Melanie Klein. Klein acreditava que as crianças podiam ser analisadas da mesma forma que os adultos, interpretando diretamente seus conteúdos inconscientes expressos através de suas brincadeiras, e essa teoria de Melanie Klein é também muito brilhante. Já Ana Freud achava que as funções do ego ainda estavam em desenvolvimento e que exigia uma postura mais educativa do analista. E todas as duas abordagens elas parecem se complementar de fato. Legado. Ana Freud deixou um legado duradouro. Consolidou a psicanálise infantil como um campo legítimo. Influenciou a psicologia do desenvolvimento, a pedagogia e o trabalho social. Tremendo isso, espetacular. E contribuiu com ferramentas importantes para compreender a resiliência infantil, os traumas e também os processos defensivos, especialmente aqueles que utilizados ali pelos seus mecanismos de defesa. Então, caro aluno, fica aqui então esta aula para o seu estudo, para compreender, conhecer um pouco mais da teoria da Ana Freud. Na plataforma do aluno você terá acesso a outros materiais, aos slides deste módulo. Então, bons estudos para você e nos vemos na nossa próxima aula complementar.